TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Mariana Braga. Você acompanha agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 6 de junho, e você vai ver a seguir. Educação amplia número de RPAs em Petrópolis. A Prefeitura de Petrópolis apresenta contas do primeiro quadrimestre em audiência pública. Mais de 3.700 pessoas aguardam para pré-avaliação de colonoscopia em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. O número de profissionais contratados por meio de recibo de pagamento autônomo na rede municipal de educação de Petrópolis voltou a crescer. Dados apresentados pela Secretaria Municipal de Educação na prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2026 mostram que a pasta contava com 423 profissionais contratados nesta modalidade em abril deste ano. Com relação a essa questão do RPA, para esse ano a gente já vai extinguir completamente o RPA. Esta fala da secretária de Educação, Poliana Ferrarez, do dia 26 de fevereiro de 2026. Na ocasião, a responsável pela pasta apresentava o relatório do terceiro quadrimestre de 2025, que contempla o período entre os meses de setembro e dezembro. Em setembro, 422 profissionais estavam contratados por meio de RPA. Em outubro, 357. Em novembro, o número caiu novamente e registrou 335. E no mês de dezembro, contabilizou 322 contratações. Mas o que chama a atenção é que na apresentação do primeiro quadrimestre de 2026, o número de RPAs cresceu na educação de Petrópolis. De acordo com o relatório apresentado na Câmara, entre dezembro de 2025 e abril de 2026, foram registradas 101 novas contratações por RPAs, atingindo a marca de 423 profissionais trabalhando nesse modelo. Apesar desse aumento, a secretária de Educação alegou que não há previsão de redução de RPAs neste momento. Porque os educadores e os professores que começaram a tomar posse, eles fizeram a escolha de vaga no final de abril e eles entraram em efetivo exercício a partir de maio. Então, no próximo quadrimestre, a gente já vai ver um número muito significativo de redução desses RPAs. Outro ponto relevante é que no dia 21 de agosto de 2025, o prefeito Ingo Rames se comprometeu em audiência pública na 4ª Vara Civil de Petrópolis a encerrar as contratações por RPA em todas as áreas da administração municipal. No entanto, ele disse para a Justiça que as contratações poderiam acontecer em situações emergenciais, que precisem de substituição imediata. Na audiência de apresentação do quadrimestre desse ano, realizada no dia 27 de maio, a vereadora professora Lívia questionou a secretária de Educação sobre a situação dos RPAs. Na realidade, nós apresentamos um plano de trabalho de substituição gradativa do RPA. Se hoje a gente tirar o RPA da rede, a rede não funciona, ela vai colapsar. A gente precisa criar meios para que a gente possa substituir o profissional de RPA. Qual é o meio que a gente precisa? O concurso. De acordo com Poliana Ferrarez, o processo do concurso não é feito pela Secretaria de Educação. Segundo ela, quem chama os concursados e concede posse para eles é a administração. Nós estamos com a posse da 13ª chamada. Quando nós finalizarmos a posse da 13ª chamada, a gente vai avaliar a rede novamente e vamos fazer novas convocações de acordo com a necessidade da rede. A prioridade é chamar o máximo de concursados que a gente puder. Apesar dos problemas relacionados ao RPA, a fila da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis registrou redução no primeiro quadrimestre de 2026. Em janeiro, a fila estava com 1.238 crianças e adolescentes. No segundo mês do ano, 1.239. Em março, o número caiu para 972. Em abril,
houve mais uma queda para 577 pessoas aguardando. A Secretaria de Educação informou que a substituição dos profissionais contratados por RPA vem sendo feita de forma gradual para garantir a continuidade do atendimento nas unidades da rede municipal de ensino. De acordo com a pasta, o número registrado em abril ainda não reflete o impacto das convocações do concurso, já que muitos profissionais fizeram a escolha de vagas naquele mês e passaram a entrar em exercício a partir de maio. A Secretaria ressaltou que, com a alocação dos concursados, o total de RPAs na Secretaria de Educação caiu para 267 em maio. Os professores aprovados seguem sendo chamados, nomeados e inseridos nas escolas municipais, o que deve proporcionar, segundo a Secretaria, uma diminuição substancial desse tipo de contratação ao longo dos próximos meses. A pasta ainda destacou que o processo está em andamento e vem sendo conduzido com responsabilidade, sem comprometer o funcionamento das escolas e o atendimento para os alunos. A Câmara Municipal de Petrópolis recebeu na quinta-feira representantes do Poder Executivo para apresentação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2026. A audiência pública, que está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrou o cenário das contas do município com detalhes sobre a arrecadação, as despesas e a situação financeira do município nos 4 primeiros meses de 2026. De acordo com o relatório apresentado pela Secretaria de Fazenda, a receita líquida arrecadada pelo município ultrapassou os 662 milhões de reais até abril deste ano. Já as despesas liquidadas superaram 542 milhões de reais no primeiro quadrimestre. Saúde, educação e previdência social estão entre as áreas com maior volume de recursos executados pela Prefeitura. A audiência foi realizada no plenário da Câmara Municipal e consta como uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. O objetivo é garantir transparência sobre as contas públicas e permitir o acompanhamento das finanças do município. Durante a audiência, os vereadores também questionaram o tempo destinado às respostas dos servidores. Segundo o regimento da Câmara Municipal, os parlamentares têm 15 minutos para questionamentos, enquanto os servidores dispõem de apenas 2 minutos para responder. Outro dado que chamou a atenção foi o aumento da dívida líquida do município, que teve crescimento superior a 20% no primeiro quadrimestre deste ano. Já a dívida consolidada total teve alta de 0,5%, passando de cerca de 788 milhões de reais em 2024 para 793 milhões em abril de 2026. Durante a audiência, a vereadora Júlia Casamasso também questionou a confiabilidade dos dados apresentados pela Prefeitura e apontou diferenças entre os números divulgados nos relatórios fiscais anteriores. Eu perguntei na última audiência, não tive resposta, mandei requerimento de informação, também não tive resposta objetiva, só que existia um erro, mas não foi esclarecido qual erro era esse, de onde ele tinha vindo, enfim, por que ele aconteceu. Na área da saúde, o município liquidou mais de 156 milhões de reais em despesas até abril. Já a educação ultrapassou 153 milhões de reais em gastos no período. Os investimentos nas duas áreas estão entre os maiores da execução orçamentária apresentada pela Prefeitura. Parte dessa folga fiscal que se coloca de forma aparente pode decorrer, na verdade, da postergação de pagamento e não necessariamente de um equilíbrio estrutural que a Fazenda está conseguindo alcançar. Vale lembrar que o relatório completo com as metas fiscais e a execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2026 está disponível para consulta. O documento traz detalhes sobre receitas, despesas, dívida pública e a situação fiscal do município. A Secretaria de Saúde apresentou na noite da última quarta-feira, dia 27 de maio, o relatório do primeiro quadrimestre de 2026 na Câmara Municipal de Petrópolis. A pasta apresentou diversos pontos positivos durante o período de exercício, as arrecadações federais, estaduais e municipais e o número de atendimentos das unidades de saúde. A secretária Clarissa Rippel, que apresentou os dados, foi questionada sobre a fila da colonoscopia.
De acordo com a secretária de Saúde, Clarissa Rippel, a tabela do Sistema Único de Saúde paga aproximadamente R$ 400 por cada colonoscopia e o município precisa arcar com mais de R$ 1.000. Segundo ela, há uma deficiência de profissionais neste caso, visto que é difícil encontrar especialistas que realizem o exame por menos de R$ 900. E o Hospital Clínico de Correios, que mudou de nome, agora é o Complexo Hospitalar, está se credenciando, a gente vai poder fazer uma contratualização com eles e eles vão querer ofertar colonoscopia, por enquanto, pela tabela SUS. Então, acho que a gente vai conseguir fazer um deságue em um volume bom no Hospital Clínico de Correios, mas, por enquanto, é falta de profissionais mesmo. No período entre janeiro e abril, o Hospital Alcides Carneiro registrou mais de 3.200 internações, quase 70% de ocupação hospitalar e uma taxa de mortalidade hospitalar de 4,7%. O Hospital Nelson de Saerpe contabilizou 549 internações, 57% de ocupação hospitalar e uma taxa de mortalidade de pouco mais de 10%. Ainda no Nelson de Saerpe, foram registrados quase 17 mil atendimentos de emergência e mais de 6.700 no ambulatório. Na UPA de Cascatinha, foram mais de 54 mil atendimentos. Na UPA do Centro, cerca de 55 mil. E na unidade de pronto atendimento do distrito de Itaipava, foram contabilizados pouco mais de 36 mil atendimentos. Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, recebeu mais de 5.600 chamados. A Secretaria de Saúde apresentou outros pontos positivos em relação ao quadrimestre, entre eles o Centro de Terapia Intensiva do Hospital Nelson de Saerpe, que recebeu novos monitores multiparâmetros, a inauguração da Unidade Básica de Saúde do Bingen, a implementação do Serviço de Telesaúde, o recebimento de novas ambulâncias, entre outros. Outro fator relevante é que, em relação aos repasses da enfermagem, a secretária de Saúde informou que a pasta está em dia, mas, segundo ela, em alguns meses houve atraso do repasse. Em alguns momentos, ou pela verba ter sido enviada um pouco antes, outras vezes foi por conta da transição minha de secretário, transição de tesoureiro, então isso tudo demanda um tempo. A pasta também apresentou dados relacionados aos usuários do SUS em Petrópolis. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a cidade imperial tem uma população estimada de 295 mil pessoas. Dentro deste número, mais de 84.500 pessoas têm planos de saúde privados e cerca de 210 mil petropolitanos precisam do SUS. E você vai ver no próximo bloco. TCE aponta irregularidades em licitação da CPTrans. Diretor financeiro do SERRAC pede desligamento em Petrópolis. Números de feminicídios registram aumento na região serrana e centro-sul do Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano na TV volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região.
É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro determinou que a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, faça uma série de adequações nos próximos processos licitatórios após identificar irregularidades em uma concorrência destinada à contratação de serviços para o terminal rodoviário Governador Leonel Brizola, aqui em Petrópolis. A decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro foi tomada durante a análise de uma representação que questionava o edital de licitação número 5 de 2025, lançado pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, para contratar serviços de supervisão geral e agentes de apoio operacional pelo período de 12 meses. O contrato tinha um valor estimado em R$ 1.370.000, mas o certame acabou sendo revogado após a publicação. Entre os principais apontamentos feitos pelo tribunal está a possível sobreposição entre as atribuições previstas para o cargo terceirizado de agente de apoio operacional e as funções do cargo efetivo de controlador de operação, oferecido no concurso público realizado pela CPTrans em 2023 e ainda vigente. Ao analisar o caso, o TCE concluiu que a companhia deve evitar a terceirização de atividades que coincidam com as atribuições de cargos públicos para os quais existam candidatos aprovados em concurso. Segundo o tribunal, a prática pode configurar uma possível burla ao concurso público. O órgão também determinou que futuras contratações apresentem descrições mais precisas das atividades para evitar sobreposição de funções. Outra irregularidade identificada foi a ausência de uma planilha de custos e formação de preços no edital. De acordo com o tribunal, esse documento é indispensável em licitações que envolvem a contratação de mão de obra dedicada, pois permite avaliar a composição dos custos e a viabilidade das propostas apresentadas pelas empresas concorrentes. O TCE também apontou que a CPTrans não elaborou um estudo técnico preliminar, documento considerado obrigatório para justificar a necessidade e a viabilidade da contratação durante a fase de planejamento. Para os conselheiros, a elaboração do estudo é uma etapa essencial dos processos licitatórios. Além disso, o tribunal determinou que a companhia passe a informar expressamente nos editais a data das sessões públicas de licitação, deixe de exigir cópias autenticadas de documentos dos licitantes e suspenda a exigência de certidões relacionadas a processos de recuperação judicial sem previsão legal específica. Apesar de reconhecer as falhas e julgar as representações, o TCE não aplicou multas ou outras sanções aos responsáveis. O órgão optou por emitir determinações para que as irregularidades sejam corrigidas em futuras licitações e determinou o arquivamento dos processos após a comunicação das decisões às partes envolvidas. Nossa equipe procurou a CPTrans, mas não tivemos um posicionamento até o fechamento desta edição. E o diretor financeiro, administrativo e de patrimônio do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro Serrac, Ranilton Afonso de Araújo, formalizou seu pedido de desligamento do cargo. A carta de renúncia, datada de 27 de maio de 2026, foi anexada a um processo que tramita na 4ª Vara Civil de Petrópolis. Confira.
Ao justificar a saída do SERRAC, Ranilton Afonso de Araújo afirma que a decisão foi tomada para preservar a transparência e a integridade institucional diante de questionamentos sobre um eventual conflito de interesses relacionado às suas atividades empresariais no segmento de gestão em saúde privada. O ex-diretor financeiro ressaltou que a situação nunca comprometeu sua atuação profissional nem os princípios éticos e legais que nortearam seu trabalho, mas considerou o afastamento a medida mais prudente para preservar sua trajetória profissional e reputação. Na carta de renúncia, o ex-diretor destacou os avanços realizados durante a sua passagem pelo SERRAC, como a regularização de demandas administrativas e de recursos humanos, incluindo pagamentos de rescisões trabalhistas, férias e a formalização da contratação de profissionais que atuavam por meio de recibo de pagamento autônomo, RPA. Segundo ele, também foi estruturado um planejamento financeiro e administrativo para orientar a continuidade da gestão. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se manifestou a favor do afastamento temporário de Ranilton Afonso Araújo do cargo de diretor de Administração, Finanças e Patrimônio do Serviço Social Hospital Alcides Carneiro, entidade responsável pela gestão do Hospital Alcides Carneiro em Petrópolis. A manifestação foi apresentada em uma ação popular movida pelo vereador Leonardo França. E ele começou a fazer algumas mudanças que nós começamos a receber essas denúncias e, infelizmente, essas denúncias vieram aumentando ao longo dos dias, depois da nomeação. Começou a ter um grupo de trabalho para fazer a terceirização da cozinha, da UTI neonatal, de todos os setores dentro do Hospital Alcides Carneiro. Em uma petição protocolada no dia 29 de maio, o SERRAC informou à 4ª Vara Civil de Petrópolis a entrega da carta de desligamento para o presidente da entidade e solicitou o anexo do documento aos autos do processo, além da inclusão de comprovante de baixa. Dados do Atlas da Violência 2026 mostram que o número de homicídios de mulheres caiu 27,7% no Brasil entre 2014 e 2024. Apesar da redução, os casos de feminicídio e violência contra a mulher ainda preocupam e também refletem na região serrana e centro-sul fluminense. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam um aumento nos registros de lesão corporal e nas tentativas de feminicídio em cidades como Petrópolis e também em Três Rios. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a queda nos homicídios está relacionada principalmente à redução dos crimes cometidos fora de casa. Já os registros de assassinatos de mulheres dentro do ambiente doméstico permaneceram praticamente os mesmos ao longo dos últimos 11 anos. Em 2024, mais de 3.600 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. O estudo destaca que a estabilidade desse tipo de crime mostra que a violência contra a mulher dentro de relações afetivas e familiares ainda é um grande desafio no país. O Atlas também revela que quase 300 mil mulheres sofreram violência não letal no Brasil. A maioria dos casos aconteceu dentro da própria residência da vítima. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a violência sexual aparece como o principal tipo de agressão registrado. O levantamento aponta ainda que mulheres negras seguem como as principais vítimas da violência letal no país. Em 2024, elas representaram mais de 67% dos homicídios de mulheres registrados no Brasil. Para a petropolitana Cristina Nóbrega, muitas mulheres hoje têm mais coragem para romper o silêncio e denunciar os casos de violência. Elas se sentiam oprimidas e não falavam sobre o que acontecia, né? E existia uma opressão da parte das mulheres. Agora elas já falam, elas já soltam, já expressam, né? A mulher hoje em dia conseguiu muita coisa que antigamente a mulher era dona de casa, não trabalhava, não fazia muita coisa. E o cenário nacional também se reflete na região serrana e centro-sul fluminense. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram um aumento significativo nas tentativas de feminicídio em cidades da região. Em Petrópolis, por exemplo, os casos passaram de 2 para 4 registros entre janeiro e abril deste ano. Já em Três Rios, o município saiu de 0 para 2 casos de tentativa de feminicídio no mesmo período.
período. A cidade também registrou um caso de feminicídio em 2026, enquanto no ano passado não houve nenhum registro. Nas ruas, a cobrança é por mais segurança, ampliação do policiamento e medidas mais eficazes no combate à violência contra a mulher. Acho que ter mais policiais talvez fazendo rondas, delegacia da mulher, né, tá sempre à disposição para poder a gente prestar a queixa, né, a qualquer momento, a qualquer hora. Então ter delegacias 24 horas abertas talvez seria uma boa coisa, e patrulhamento. O que você vai ver a seguir? O Comitê Piabanha recomenda a suspensão de licenciamento para construção em Correias. Caso de fisiculturista reacende alerta sobre doenças cardíacas silenciosas. Corpus Christi aquece turismo em Petrópolis no último feriadão do semestre. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames, sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. Após avaliar impactos, o Comitê Piabanha recomendou a suspensão do licenciamento dado ao município de Petrópolis para a criação do conjunto habitacional de interesse social destinado para o programa Minha Casa Minha Vida. O projeto está previsto para ser construído na estrada União Indústria, em Correias. O Comitê Piabanha ressaltou que a autorização para construir nessas áreas consideradas críticas compromete de forma irreversível a dinâmica fluvial e a segurança da população. O projeto destinado para o programa Minha Casa Minha Vida seria construído na estrada União Indústria, em Correias, onde ficava localizada a garagem da empresa de ônibus Montreal, próximo da margem do rio Piabanha. Segundo o Comitê Piabanha, as chamadas faixas marginais e várzeas de inundações desempenham um papel vital na prevenção de enchentes. De acordo com o órgão, eliminar essas áreas por meio de aterros ou construções pode transferir o grande volume de água para o rio abaixo, nesse caso o rio Piabanha, o que pode aumentar os danos decorrentes de enchentes na região. A recomendação levou em consideração
o vasto histórico de desastres socioambientais em Petrópolis e que, em 2024, o município serrano liderou o ranking nacional como a cidade com maior número de ocorrências de deslizamentos e inundações. A carta aberta do Comitê Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha, publicada em 1º de junho de 2026, é uma manifestação pública de preocupação com a autorização de aterros e construções em áreas próximas aos rios de Petrópolis, especialmente nas margens do Rio Piabanha. A morte do fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley, de 22 anos, causou repercussão nacional no último mês e reacendeu o debate sobre doenças cardíacas silenciosas em jovens atletas e praticantes de musculação. Segundo o atestado de óbito, o influenciador sofreu uma morte súbita causada por cardiomiopatia hipertrófica, condição caracterizada pelo espessamento anormal do músculo do coração. Em Petrópolis, o assunto também acendeu o alerta entre profissionais da saúde e frequentadores de academias. O cardiologista e vereador Dr. Aloysio Barbosa destaca que casos como esse reforçam a importância da avaliação médica periódica, especialmente entre jovens que praticam atividades físicas intensas. A gente, como profissional médico, a gente já vem alertando sobre o uso de esteroides anabolizantes para os fins estéticos. Não existe essa recomendação para esse uso. Então, isso traz para a população leiga, a gente traz isso realmente como um alerta, porque você vê um jovem de 22 anos teve uma morte súbita provocado pelo uso exagerado de esteroides anabolizantes. O caso de Gabriel Ganley ganhou ainda mais repercussão após informações apontarem que medicamentos possíveis anabolizantes foram encontrados no apartamento do jovem durante a perícia policial. A cardiomiopatia hipertrófica é considerada uma doença que pode permanecer silenciosa por anos, muitas vezes sem sintomas aparentes, mas que aumenta significativamente o risco de arritmias e morte súbita cardíaca. Cardiomiopatia hipertrófica é quando a musculatura, o coração é um músculo, ele hipertrofia, pelo próprio nome, ele aumenta de tamanho as suas paredes. Chega a um nível que essa parede obstrui a passagem de sangue entre a saída do ventrículo esquerdo para o vaso que leva sangue para o corpo todo, que é a aorta. Segundo o especialista, muitas doenças cardíacas podem não apresentar sintomas nas fases iniciais, tornando os exames preventivos fundamentais para detectar alterações antes que ocorram complicações graves. A gente tem que tomar cuidado porque quando acontece um caso desse, acaba criando também um pânico sobre o uso. Não, o esteroide anabolizante tem recomendação, que é para quem precisa fazer a reposição. Tem que procurar o seu médico, repete um exame, dosa a testosterona, faz mais uma dosagem para confirmar a baixa da testosterona. Se está baixo, tem indicação de repor. De acordo com Aloysio Barbosa, a causa na maioria dos casos de cardiomiopatia hipertrófica é genética. Mas ele explica que no caso de quem utiliza esteroides anabolizantes, a situação pode ser agravada. O coração também vai ter que bombear contra um corpo que está aumentando. Então ele aumenta essa musculatura para compensar. E chega a um ponto que isso pode provocar também o mesmo quadro compatível com a miocardiopatia hipertrófica de origem genética. Entre os sintomas mais comuns associados à doença estão dor no peito, sensação de batimentos cardíacos rápidos e falta de ar, especialmente na prática de atividades físicas, desmaios, fadiga e sopro cardíaco. De acordo com o cardiologista, a recomendação é procurar atendimento médico para avaliar a suspensão do uso dos anabolizantes. A pessoa, você acima de 18 anos, você é adulto, você sabe o risco que você corre ao utilizar quando ultrapassa do limite. O caso também reacendeu discussões sobre o uso indiscriminado de anabolizantes e substâncias para ganho de massa muscular. Especialistas apontam que esse tipo de substância pode agravar problemas cardíacos já existentes e aumentar o risco de complicações cardiovasculares. Esse exame já mostra microlesões na musculatura cardíaca provocada pelo uso do esteroide anabolizante. A repercussão nacional do caso trouxe novamente à tona a necessidade de conscientização sobre a saúde cardíaca, principalmente entre jovens atletas e influenciadores do universo fitness, onde a pressão estética e o desempenho físico costumam ser intensos. Apesar disso, o cardiologista destacou que é preciso ter cuidado para não criar um pânico sobre o uso. A gente tem que tomar cuidado porque quando acontece um caso desse, acaba criando também um pânico sobre o uso. Não, o esteroide anabolizante tem recomendação, que é para quem precisa fazer a reposição.
tem que procurar o seu médico, repete um exame, dosa a testosterona, faz mais uma dosagem para confirmar a baixa da testosterona. Se está baixo, tem indicação de repor. O feriado de Corpus Christi aqueceu o turismo aqui em Petrópolis, com temperaturas típicas de inverno chegando aos 12 graus e uma programação espalhada por diversos pontos da cidade. A expectativa do setor é de alta ocupação nos hotéis e aumento do movimento em restaurantes, cafeterias, cervejarias e pontos turísticos. Segundo o Petrópolis Conventions e Visitors Bureau, a taxa de ocupação pode chegar a 92% entre sexta-feira e também domingo. Além do clima ameno, outro atrativo da Serra nessa época do ano é o calendário de eventos, que ajuda a impulsionar a vinda de turistas. A programação inclui feiras de gastronomia, moda, arte e música, além de atividades voltadas para toda a família. A expectativa é que o movimento beneficie toda a cadeia do turismo, desde a hotelaria até o comércio local. Considerado um dos períodos mais importantes para o setor, o Corpus Christi também funciona como uma preparação para a alta temporada de inverno. E para atrair visitantes, a cidade aposta em uma programação diversificada, com eventos espalhados pelo centro histórico e pelos distritos. Entre os destaques da programação estão a Feira RJ, na Praça da Liberdade, e a Ação Araras, na Rua Teresa, que leva produtos para o lado externo das lojas em clima de feira ao ar livre. Já no domingo, a Feira da 16 movimenta o centro histórico com atrações gastronômicas e musicais, enquanto uma exposição de carros antigos deixará o entorno do Palácio Quitandinha ainda mais bonito. Tem aqueles que gostam, né, de um bom vinho, então friozinho agora na Serra atrai muito esse público que vem com uma boa gastronomia, curtir um fondue, sim, as nossas delícias da cidade, né? O feriado de Corpus Christi funciona como uma prévia da alta temporada de inverno em Petrópolis. Com a combinação de frio, atrações culturais e paisagens exuberantes, a expectativa é que a data reforce a cidade como um dos destinos mais procurados do estado nesta época do ano. E você vai ver no próximo bloco. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos promove mais uma edição do Pix Day. Petropolitana faz sucesso com o Festival de Tortas. Livro resgata a memória de maestro que marcou a história de Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, APPO, está clamando pela ajuda da população para a manutenção da Casa de Apoio. A instituição está promovendo mais uma edição do Pix Day, a campanha mensal de arrecadação, que neste mês tem como objetivo ajudar no pagamento do aluguel do imóvel, onde funciona a sede da entidade e onde os pacientes em tratamento contra o câncer encontram acolhimento, hospedagem, alimentação e suporte durante um dos momentos mais delicados de suas vidas. Criado em 2022, o Pix Day se consolidou como uma importante ferramenta de arrecadação da PPO, permitindo que qualquer pessoa contribua de forma rápida e acessível por meio de transferências via Pix. Ao longo dos últimos anos, a iniciativa tem sido fundamental para auxiliar a instituição em períodos de dificuldades financeiras e garantir a continuidade dos serviços prestados gratuitamente para os pacientes e também para os familiares. Vai nos ajudar a comprar alimentação tanto para a cesta básica quanto a alimentação dos pacientes que ficam hospedados aqui, e a gente precisa muito da sua ajuda. A situação enfrentada pela associação neste momento é considerada preocupante. O aluguel da Casa de Apoio acumula meses de atraso, gerando apreensão entre os gestores da instituição quanto à possibilidade de medidas que possam comprometer a continuidade das atividades desenvolvidas no local. De acordo com a vice-presidente voluntária da PPO, Ana Cristina Matos, neste mês eles precisam da ajuda da população, justamente por conta do atraso dos aluguéis da Casa de Apoio. Segundo ela, a mobilização busca garantir a permanência dos serviços que são referência para centenas de famílias. Hoje estamos aqui para pedir a você, que sempre nos ajudou, para que possa continuar contribuindo com o nosso Pix Day. Qualquer valor é importante para a PPO. Qualquer valor que você deposite vai nos ajudar a pagar as nossas contas mensais. As doações podem ser feitas por meio da chave Pix appo@appo.org.br. Informações sobre a PPO ou sobre como se tornar um parceiro e colaborar com a campanha podem ser obtidas na sede da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, localizada na Rua Visconde da Penha, número 72, no centro de Petrópolis, ou pelo telefone 24 2242 0956 e pelo WhatsApp 24 99274 1377. O que começou como uma forma de complementar a renda se transformou em um negócio de sucesso. Em Petrópolis, uma empreendedora tem chamado a atenção com um festival de fatias que reúne diversos sabores de bolos e atrai clientes de toda a região. Cada dia que eu olho as filas, eu me emociono, parece que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, né? É só Deus mesmo. Uma ideia simples, mas que tem feito muito sucesso. Em Petrópolis, a empreendedora Mariana encontrou no Festival de Fatias uma forma de inovar nas vendas e conquistar novos clientes. A proposta reúne diversos sabores de bolos em porções individuais, permitindo que o público experimente mais de uma opção em uma única compra. Segundo ela, o principal ingrediente está no sentimento em cada receita. Muito amor e carinho, tentar sempre dar o melhor, fazer cada receita. O negócio começou no final de 2025, quando Mariana decidiu transformar a paixão pela confeitaria em uma fonte de renda.
Com o tempo, ela percebeu que muitos clientes gostariam de provar diferentes sabores, sem precisar comprar um bolo inteiro. Foi aí que surgiu a ideia do Festival de Fatias. Eu comecei com um copo da felicidade, trufa, bolo de pote. Aí depois eu comecei a fazer bolo também, que eu já fazia bolo para quem? Para o pessoal mais próximo, né? Da família, conhecidos. Aí agora eu resolvi meter a cara no bolo mesmo. A variedade tem sido um dos principais diferenciais que ajuda a explicar tanto sucesso. O principal destaque é do famoso bolo de pudim. Nós temos chocolatudo, ninho com morango, Ferrero Rocher, Kinder Bueno, coco com abacaxi, tem a maracujá com chocolate, bombom de morango, tá? Tem vários sabores hoje. O festival tem atraído clientes de diversos bairros e até de cidades vizinhas. Segundo a empreendedora, algumas edições esgotam em poucas horas, o que tem motivado a expansão da produção e o lançamento de novos sabores. O Wallace passou mais de 1h30 na fila dos bolos. Para aproveitar todo o esforço, ele levou para casa uma fatia de cada sabor para toda a família. Vale sim, vale. Só pela aparência e pela divulgação vale muito a pena. Com sabores para todos os gostos e uma proposta que une variedade e praticidade, o Festival de Fatias segue ganhando espaço e mostrando que a criatividade pode ser um ingrediente fundamental para o sucesso. A memória de um dos grandes nomes da música petropolitana está sendo resgatada em um novo livro lançado pela escritora, dramaturga e roteirista Carol Pitzer, com o título Deoclésio Damasceno de Freitas, um maestro negro na cidade imperial. O exemplar relembra a trajetória do músico, professor e regente que marcou a cena cultural da cidade nas primeiras décadas do século XX. O lançamento acontece em junho, em 2 encontros em Petrópolis. Deoclésio Damasceno de Freitas nasceu em 1888 em Cebolas, distrito de Paraíba do Sul, e chegou ainda criança a Petrópolis por causa do talento musical. Autodidata, ele se tornou professor, maestro e diretor da Escola de Música Santa Cecília, em Petrópolis, além de atuar em bandas e corais da cidade. Quando morreu, em 1942, milhares de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre. Com o passar do tempo, porém, sua história acabou sendo esquecida. Eu sinto que as pessoas negras da cidade de Petrópolis não se reconhecem na cidade, né? É uma cidade que vive recontando a história do Império, recontando a história dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, dos imigrantes brancos, mas pouco se fala da história dos negros na cidade. A partir de pesquisas, documentos históricos e partituras originais, a escritora Carol Pitzer transformou a trajetória de Deoclésio em livro. Além de recuperar fatos da vida do maestro, a obra mistura memória e ficção para reconstruir os afetos e os espaços ocupados por ele em Petrópolis. O projeto surgiu após a produção do documentário Canção para Deoclésio, que recebeu o prêmio Maestro Guerra Peixe em 2024. Durante as pesquisas, foram encontradas partituras escritas à mão pelo maestro, além de registros históricos e reportagens antigas sobre a atuação dele na cidade. Para mim era uma coisa muito essencial que as partituras do Deoclésio não desaparecessem novamente. A gente encontrou várias partituras escritas por ele, muitas delas escritas à mão. Então fizemos a transcrição dessas partituras, não todas, porque não dava, mas de uma parte dessas partituras que vão estar na publicação. O lançamento do livro vai acontecer no dia 17 de junho no Centro de Cultura Raul de Leone, com exibição do documentário e roda de conversa. Já no dia 20, o encontro será no Espaço Cultural Comunitário Maestro Deoclésio de Freitas, no bairro Vila Rica. Além da versão física, a obra também terá e-book e audiolivro gratuitos. E se quiserem conhecer um pouco mais da história deles, vocês também podem acessar o site da minha produtora, rocioproduções.com.br/Maestro Deoclésio, que a gente fez uma página contando um pouco da história, com um acesso para o documentário e para as partituras dele que já estão lá, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Deoclésio também. Pessoal, a gente fica por aqui, mas para outras informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, os Instagrams, @correiopetropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado.
E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV fica por aqui, mas segunda a gente tá de volta. Um bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.